Como foi o primeiro contato do Adrian com a parte brasileira da família? Como vocês lidaram com a diferença de língua e cultura? Hoje... Olha, só para vocês terem uma ideia, a Helena é uma das mais gabaritadas para falar do Adrian, porque você fala com ele quase todos os dias, né, Helena? Então, o Adrian vamos lá. Oi, tudo bem? Como que a gente lidou com a diferença de língua e como foi o contato com o Adrian? Bom, o André... O Adrian é a grande paixão da vida do André, tá? Eu falo isso no documentário, eu falo isso para todo mundo. O Adrian mudou a vida do André, o Adrian era o centro da vida do André, nada importava mais. O André já foi um pai maduro, então ele aproveitou muito a paternidade, ele tinha uma relação belíssima com o Adrian. Então, a primeira questão, que é a questão da língua, é a seguinte: o André só falava português com o Adrian. Então, quando a gente conversava, os três juntos, sendo o André lá, a grande parte das conversas era com o André lá, os dois, e eu aqui do Brasil, a gente conversava por FaceTime, enfim, e o André ele sempre falava em português com o Adrian, e o Adrian é um gêniozinho, ele é filho do André. O Adrian é extremamente inteligente e tem uma facilidade imensa com línguas. Então, quando o André estava vivo, o Adrian entendia 100% em português. Ele ouvia e conseguia compreender 100% em português. E ele respondia em inglês normalmente, ou em sueco para o André, mas para mim ele respondia em inglês, então ele falava I don't want this, ou enfim, ele tinha alguma interlocução em inglês e eu respondia em português, entendem? Ele só ouvia em português e falava em inglês com a gente, foi aprendendo algumas coisas com o André. O André ele fez questão do Adrian ter um vínculo muito forte com o Brasil, que é algo que eu faço questão também de ter. Então eu brinco pra caramba com ele, falo com ele: olha, você é brasileiro. Eu falei com ele agora, mandei pra ele o link. Você é brasileiro, hein, cara? Pelo amor de Deus. Aí eu brinco com ele porque o André ele era corintiano, mas o meu pai era flamenguista doente, o nosso pai, flamenguista doente. Porque o André, os três filhos nasceram em São Paulo, eu também sou paulistana, embora tenha essa cara de índia e esse sotaque de carioca, eu nasci na Liberdade. E o Dani e o André, eles ficaram corintianos, mas o meu pai conseguiu me aliciar para o Flamengo. Então, eu brinco muito com o Ada, falando com ele que tudo bem, pelo André, ele pode ser corintiano, mas ele vai ter que guardar um espaço para ser flamenguista, sim, em nome do avô dele. Então, assim, a Gi perguntou como é que foi o primeiro contato com a parte brasileira da família. Foi maravilhoso. O Adrian, ele não é uma criança exatamente extrovertida. Por exemplo, uma criança que é muito extrovertida, quer dizer, hoje menos, já foi mais, mas uma criança que é mais dada é o Tom, que é o filho do Dani, meu outro sobrinho. Uma competição de quem é mais lindo, tá, gente? Sou coruja demais. Mas o Tom, ele é um doce de menino, ele é dado, ele é carismático e tal. O Adrian, ele é filho do André, então ele observa, ele olha, ele gosta de conversar, ele tem uns interesses, ele gosta dos jogos dele, aí ele vai e toca o Fantasma da Ópera, e aí mata todo mundo, mata a avó dele, mata a tia dele, todo mundo de amor, de paixão, porque ele tocou outro dia no piano o Fantasma da Ópera. E ele mas o contato dele com a família brasileira, que foi quando o André trouxe ele para São Paulo, depois vieram para Niterói, foi maravilhoso, assim. Eu pedi autorização para o André, aí comprei brigadeiro para ele, comprei água de coco, e a gente morreu de rir, brincou pra caramba, ele ficou vendo Cristo aqui do Rio, aqui de Niterói, aliás, e aí eu dei um ursinho de pelúcia para ele, com a camisetinha do Flamengo, e o nome do ursinho de pelúcia era Zico. E porque assim, eu era naquela época a representação do meu pai para o Adrian, e hoje eu sou do André e do Adrian, assim, eu me sinto nessa missão de sempre estar ali. Então, uma coisa que eu decidi a partir da morte do André é falar sobre o André com o Adrian, até o momento, claro, que ele me dissesse que não queria, mas eu quero deixar a memória do André muito fresca para o Adrian, porque uma coisa que me abalou muito na passagem do André é que o Adrian tinha a mesma idade que eu tinha quando meu pai morreu. 11 anos. Acho que o Adrian ia fazer 11, ele estava com 10 e ia fazer 11. E o André estava indo para a Suécia ficar com ele no período da partida. Então, eu tive, assim, uma identificação com o Adrian muito grande. E vocês podem ver, né? Eu tenho 29 anos e eu falo do meu pai como se eu tivesse o visto ontem, mas eu perdi meu pai há... nem sei, acho que 23 anos.
Então, 23 não, tinha 11, né? Então, eu quero cultivar no Adrian isso que a minha mãe cultivou em mim, que é um frescor da memória, é um orgulho, e é sobretudo, ele é poliglota, Gi, e é sobretudo a noção de que o pai o amava sobre todas as coisas. Então, assim, quando eu fui pro documentário, eu mandei uma mensagem para ele, eu ligo para ele, assim, de FaceTime, às vezes no meio do dia, eu falo, olha só o que tá fazendo aqui no seu segundo país, mostro para ele, fico rindo com ele, vou pro mar, às vezes ligo o FaceTime para ele ver o mar. Eu falo, Ada, hoje eu vou gravar documentário, ou vou conversar com o Anderson, vou fazer isso, e eu vou falar de você, viu? Vou falar que você era o grande amor do seu pai. Inclusive, Ada, if you're seeing us, love you, babe. Então, assim, eu sempre falo com ele isso porque ele é minha grande preocupação, minha, do Dani, da Sônia, do Eco, de todo mundo. A gente quer trazê-lo para o Brasil. E ele é um menino incrível, lindo. No quarto dele tem aquela blusa do Rock Go que o André usava, do Brasil, de manga comprida. E ele tem muito orgulho do pai, ele lembra do pai, ele é muito parecido com o André. E eu tenho certeza que ele vai, conforme a maturidade for chegando, ele vai entender cada vez mais o tamanho do pai, mas sobre todas as coisas, o tamanho do amor do pai por ele. Porque, assim, para mim, essa é a minha maior preocupação, que ele, com 20 anos, nunca se sinta órfão. Ele não é órfão. Ele teve uma perda precoce, mas ele teve pai. E um pai que o amou muito.